O Bahia Record está recebendo desde ontem os candidatos ao governo do estado. Na nossa série de entrevistas ao vivo, hoje nosso convidado é Sandro Santa Bárbara, do PCB. A ordem foi definida por sorteio. E o candidato já está aqui com a gente. Boa noite, candidato. O senhor tem 8 minutos que começam a ser contados a partir de agora. O PCB lança pela primeira vez um candidato ao governo. E o senhor, candidato, pela primeira vez também se lança um cargo no executivo e já chega logo para assumir o governo do estado, caso eleito. Se sente preparado? Me sinto, sim. Eu, na realidade, me preparo para essa tarefa há 14 anos. E quando eu comento isso, as pessoas pensam que eu estou levando na brincadeira e não é. Então, desde a época da graduação, que eu tracei um objetivo como militante comunista. E hoje é com muito orgulho que eu assumo essa tarefa, que é uma imensa responsabilidade devido às quase 9 décadas de existência do Partido Comunista Brasileiro. E me sinto bem preparado para assumir o governo caso seja eleito. No seu plano de governo, o senhor propõe a unificação das polícias civil e militar. Como é que seria isso e quais são os outros planos para a área da segurança pública? Justamente, o trabalho do policial ele é muito desprezado no que tange a identificação das condições internas e externas desse trabalho. E exatamente por identificarmos que a Bahia precisa de uma única polícia, vamos promover, no lugar da unificação, a integração entre elas, primeiramente, para depois partirmos para uma unificação. A partir desse ponto, nós temos que fazer um trabalho de aproximação entre os cidadãos e cidadãs com a polícia, para que tenhamos uma polícia comunitária. Evidentemente, nós temos que aplicar de todas as formas o plano de cargos e salários que existe na polícia e que, infelizmente, nunca foi aplicado. Agora, candidato, ainda pegando esse ponto, a área de segurança pública, a gente está falando aí da unificação das polícias. Fora isso, qual é a prioridade dentro dessa área? Porque é muito fácil a gente falar de investimento para policiamento ostensivo, mas do ponto de vista prático, assumindo o governo, falando da questão da segurança, qual seria a primeira prioridade? A prioridade do nosso governo será, de início, fazer auditoria nas contas do Estado para saber o que vamos encontrar lá. E a prioridade será centrada em educação, saúde, segurança pública, emprego e renda e transporte. A gente, partindo agora para a área da saúde, a gente viu aqui nessa edição do Bahia Record uma reportagem que mostrou um suposto caso de negligência médica. A área da saúde, os problemas na assistência em saúde são realmente uma grande preocupação da população. Quais seriam suas propostas para essa área? São básicas, mas são necessárias nessa área. Nós trabalhamos sempre com a instalação de conselhos populares. Na saúde não será diferente. Vamos implantar os conselhos populares de saúde. Primeira coisa é a imediata elevação dos salários profissionais da área. Segunda coisa, nós temos que pensar que a saúde tem que ser retirada das mãos dos grupos privados que hoje, infelizmente, destroem a saúde pública. Aí partiremos para a expansão da rede pública com a intenção de oferecer à população um acesso universal a um sistema gratuito e de qualidade com ações preventivas e integradas. Candidato, temos 4 minutos e 50 ainda de entrevista. Partindo agora para alguns pontos polêmicos. A questão da legalização das drogas e do aborto. O senhor, candidato, já disse que é a favor disso. Explica um pouco isso mais para a população. Exatamente. Quando falamos em legalização do aborto, nós não estamos falando contra a vida. Nós estamos acendendo uma polêmica porque as mulheres pobres do nosso estado, do nosso país, não possuem condições, não têm assistência devida do governo estadual para que possam tomar uma decisão tão grave como essa. Evidentemente que eu sou a favor da vida, mas eu sou a favor da mulher tomar a decisão e ser acolhida. Então, em momentos extremos como um estupro, nós não podemos criminalizar uma mulher por ela ser estuprada e tomar a decisão de abortar. A decisão não parte tão somente de dizer sou ou sou contra o aborto, sou a favor ou sou contra o aborto. A decisão passa por entender a origem de toda a situação socioeconômica do nosso país, em especial do nosso estado. Então nós somos a favor, sim, da legalização do aborto, mas ainda da descriminalização do aborto, como é hoje na Constituição brasileira. E com relação às drogas, a legalização das drogas? Olha, a discussão das drogas tem que passar primeiro, antes de tudo,
Pela o senhor não acredita que ia aumentar, desculpa, o senhor não acredita que ia aumentar um pouco, aumentar mais ainda a violência, voltando então aí para a área da segurança pública? Nós não concordamos com esse fato. Inclusive, o professor Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e hoje está no Estado do Rio Grande do Sul, ele comprova através de estudos que isso não é fato. Isso não está comprovado. O grave problema também tem uma relação direta com a questão do aborto, quando falamos da questão socioeconômica. O jovem que usa o crack, que usa a cocaína, ele não é assistido como um jovem de família rica. Ele é assistido tão somente como um marginal, como um simples traficante, quando é apenas um consumidor. Então, falar da questão do tráfico de drogas é mexer em outro setor, que é no crime organizado, e que hoje se encontra nas grandes hostes desse país. Candidato, temos 2 minutos e 40 de entrevista. Agora falando um pouco de economia. O senhor já declarou que pretende formar uma frente de esquerda anticapitalista, anti-imperialista. E isso significa mexer na atual economia? Com toda certeza, Marcos. Nós temos planos de que, junto com partidos como o PSOL, o PSTU, PCO e outras organizações e movimentos populares que queiram se juntar nessa nossa empreitada, mudar radicalmente a economia do país. Nós estamos, para que vocês tenham uma ideia, em cima de uma ilha sem uma base embaixo. Então, a qualquer momento, a economia brasileira pode sofrer um abalo seríssimo. Então, hoje nós sofremos riscos, mas riscos que ainda não se mostraram claramente, devido à economia capitalista ser uma economia de riscos, que busca lucros. O que é que o senhor faria? Em primeiro momento, sendo governador da Bahia, não dá para fazer muita coisa, uma vez que a Bahia está ligada à União. A Bahia faz parte da Federação Brasileira, mas óbvio que podemos dar exemplos disso. Então, o primeiro momento é implantar uma economia solidária, privilegiar de todas as formas os pequenos agricultores, os pequenos produtores, e buscar, através disso, saídas não subsistenciais, mas saídas objetivamente eficazes e concretas para sair desse umbral neoliberal. Agora, candidato, nós temos 1 minuto e 17, pouco tempo. O senhor aparece entre os últimos colocados nas pesquisas. Caso não seja eleito, se houver um segundo turno, quem o senhor apoia? Eu vou apoiar sempre o povo. O PCB sempre apoiará o povo desse país, o povo desse estado. Nós temos princípios muito arraigados e, como vocês podem notar, nossos princípios não norteiam com os princípios dos outros candidatos, em especial os que estão hoje entre os 3 primeiros colocados. Então, nós sempre estaremos apoiando o povo baiano, o povo da Bahia. O candidato tem 40 segundos. Queria que o candidato fizesse as considerações finais. Esse é um momento único na história do partido. É o momento em que o comunista se apresenta como comunista porque tem uma história a contar. É um candidato que tem princípios, tem honestidade e tem ética. Não estamos aqui para ocupar tão somente um cargo. Se o povo desse estado me eleger governador, cumprirei todas as tarefas às quais prometi nessa campanha. Falta um mês de campanha. E o candidato que não possui dinheiro, que não possui recursos, alcançou 1% a uma semana. Obrigada, candidato. Seu tempo terminou. Muito obrigada e boa sorte na campanha. Obrigado. Boa sorte. Amanhã, nosso convidado é o candidato do PV, Luiz Bassuma. E vamos ver agora como vai ser a agenda dos candidatos ao governo nesta quarta-feira. O candidato da coligação A Bahia Tem Pressa, Gedel Vieira Lima, participa de uma sabatina às 10 da manhã na Federação das Indústrias da Bahia. À tarde, dá entrevista para 2 jornais. O candidato Jacques Wagner, da coligação Pra Bahia Seguir em Frente, faz 7 carreatas ao longo do dia. No início da tarde vai estar em Cachoeira. Depois segue para São Félix, Muritiba, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, Sapeaçu e São Felipe. Às 8 da noite faz comício em Conceição de Almeida. Marcos Mendes, do PSOL, faz panfletagem pela manhã numa universidade de Salvador. Depois se reúne com lideranças. Às 6h30 da noite, participa de um seminário sobre promoção da igualdade racial e de gênero. O candidato Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais, faz carreata no município de Ipirá pela manhã. À tarde, faz outra carreata na cidade de Paulo Afonso. Sandro Santa Bárbara, do PCB, participa de reunião com militantes do partido.
Luiz Bassuma, candidato do PV, participa de sabatina na Universidade Federal do Recôncavo, em Cachoeira, às 10 da manhã. Às 7 da noite, será entrevistado no Bahia Record. Agora o futebol. O Vitória se prepara para enfrentar o Palmeiras amanhã no Barradão. E o treino hoje teve um certo clima de mistério. Antes do treino, os jogadores foram chamados para uma reunião secreta com o presidente do clube. Pelo gesto de Wanderson, vem bronca pesada. O Wallace então entra com o pé direito. Mas lá dentro, por enquanto, ninguém de cara feia. Do lado de fora, a comissão técnica aguarda. 40 minutos depois, olha eles aí. Mas ninguém fala. Alex Portela garante que não houve puxão de orelha. Na realidade, eu sempre gosto de conversar com os jogadores e sentir um momento, né? Eu acho que é um momento que a gente precisa dar uma reagida. Nós realmente fizemos uma partida, vamos dizer assim, abaixo da crítica contra o Atlético e precisamos reagir. E isso que eu vim conversar com os jogadores e saber deles o que está acontecendo e também colocar a nossa posição. O Vitória pode chegar aos 25 pontos e superar o próprio Palmeiras na tabela de classificação. O adversário desta quarta-feira foi responsável pela eliminação do time baiano na Copa Sul-Americana. Depois de 5 partidas fora de campo, Ramon pode jogar. Toninho Cecílio vai contar também com Eduardo, que volta à lateral esquerda. 2 bons reforços para a busca pela vitória. Pela Série B, nesse momento, o Bahia está jogando contra o América de Natal, no Rio Grande do Norte. A partida no Machadão começou às 6h30 da noite, está no intervalo e o Tricolor vai vencendo por 1-0, gol de Jael de pênalti. Veja a seguir, movimento intenso na volta à capital no fim do feriado. E ainda, baiano se veste de verde e amarelo no dia da independência.